Bom, será que estamos ao vivo? Vamos lá, vamos começar. Pessoal, boa noite. Eu peço para quem for entrando aí comentar se como é que está o áudio, se tá ouvindo bem. Eu tenho que baixar. Tá dando eco aqui. Beleza, pronto. Eu esqueço de desligar o áudio do notebook, mas tá bom. Pessoal, vamos lá. Boa noite a todos, tá bom? Estamos mais aqui para mais uma terça da logística, toda terça, 19 horas. Eu peço para quem está entrando aí, além de comentar, mandar suas perguntas para o professor Fernando, para curtir o vídeo, compartilhar o link, tá bom? Fica gravado no nosso canal. Quem não puder assistir agora, vocês mandam que pode assistir depois. Se inscrevam na nossa página do YouTube. Além das lives, a gente vai começar a compartilhar vídeo com mini aulas. A gente está esquematizando um negócio bem bacana também, tá bom? Sigam a Focus Trigueiro também, né, professor? Mas, enfim, faz algumas semanas que a gente não se apresenta, mas, então, rapidinho, só vou falar, meu nome é Diógenes, para quem não me conhece. Eu tenho esse canal aqui da Academia da Logística no YouTube, no Facebook, no Instagram, você pode nos acompanhar lá. Eu trabalho com logística há mais de 20 anos, entrei, assim, com áreas paralelas desde a década de 90, mas oficialmente na área de logística, dia 30 de novembro de 1999, que eu fui contratado pela América Latina Logística para trabalhar na ferrovia. Então, desde então, sempre trabalhando na área de logística, sou engenheiro químico de formação, tenho pós-graduação em gestão empresarial, crédito de mestrado na área de logística mesmo, engenharia de produção, simulação de processo, na área de simulação de ferrovia foi que eu comecei a desenvolver. Bom, mas enfim, já trabalhei com transporte rodoviário, de carga fechada, fracionada, e esse é meu dia a dia aí. Moro em Curitiba, estou aqui em Curitiba hoje, parecia que tinha acabado o inverno, mas hoje já parece que ele está querendo dar as caras de novo. Não está muito frio, se for ver a temperatura, deve estar uns 14 graus, mas a sensação está mais baixa. Aqui é meio assim mesmo, é meio esquisito o tempo, né? Final de semana fez um calor, fez 29 graus, né? Acho que no sábado variou de 7 a 29, mas é isso aí. Bom, José Carlos Mendonça, por favor, está entrando aí, diga se o áudio está ok. Dani, boa noite. E aí, Dani, tudo bem? Tudo bem, muito boa noite. Eu sou a Dani Presuto, trabalho na empresa Preslog, uma empresa que trabalha com e-commerce. Eu, na verdade, também comecei na Pres. Eu costumo dizer que eu sou a estagiária que deu certo, porque eu comecei fazendo pagamento de ticket de restaurante, olhando toda a operação, e hoje estou dentro da questão de comercial, então já passei por tudo, já descarreguei caminhão, comecei a trabalhar na empresa em 2006, na verdade, né? E logística, eu costumo dizer que é um bichinho que pica, apaixona e vai pelos desafios, não é mesmo? E aí estou aqui, estou muito feliz por estar participando desse projeto, fiz contato com o Diógenes, porque a verdade é que eu quero estar realmente transmitindo o que a gente pode estar fazendo pelas empresas de e-commerce, através dos serviços da Pres e de todo o nosso conhecimento aqui que eu tenho para estar auxiliando o pessoal. Travou, tá tudo bem? Todo mundo ficou... Pessoal, eu estou aqui me atrapalhando um pouquinho porque eu estou com o áudio do YouTube e do programa de transmissão aqui, tá bom? E aí, eu estou ouvindo tudo duplicado. Que coisa boa. E eu tenho que... Se o dinheiro também fosse assim, hein? Né? Né? E eu tô... Bom. Olha só. Para mim aqui, você tá normal, não tá nada... Pois é, eu tô ouvindo duas vezes, entendeu? Eu acho que é local só aí, porque pra gente aqui tá excelente. Para mim também tá. Tá. Olha só, eu acho que é porque eu estava no YouTube. Isso, pronto, achei o problema aqui. Podemos voltar ao normal. Graças a Deus.
O pessoal sabe aqui, agora a gente vai ficando pegando mais a prática do negócio, mas no começo, quando dava essas coisas, eu ficava muito nervoso, professor. Daí eu já me atrapalhava um monte aqui. Mas vamos lá. Mas é Então, normal, hoje, com tanta experiência, a gente entra numa sala de aula, ainda dá aquele friozinho na barriga. Com certeza, né? Mas é muito bom isso, né? Tipo, acho que o frio na barriga deixa a gente alerta, né? Tem isso. Exato. Bom, então, a gente já deu nosso boa noite aqui, eu e a Dani, que estamos aqui toda terça-feira com vocês. Eu queria apresentar, a gente tem um convidado muito especial, muito bacana, a gente bateu um papo ontem, né, professor? Uma prévia, uma pessoa, assim, uma figura fantástica. Muito obrigado por aceitar nosso convite aqui, professor. Prazer vai meu, pô. O professor Fernando, ele é engenheiro químico com ênfase em produção, tem especializações pela Dauphine Université Paris, é assim que fala? Dauphine Université Paris. Pela Nottingham University, pela Universidade Autônoma de Madrid, 35 anos de experiência em coordenação de planejamento estratégico, budget, implantação de Lean Logistics, modelo de gestão baseado em resultados. Ele é diretor da Focus Trigueiro, atua na área de consultoria e treinamento, consultor em gestão organizacional, logística e supply chain, com estratégias empresariais, com 35 anos de experiências, e ex-coordenador do MBA em logística empresarial e do MBA em gestão de serviços da FICAP Universidade Federal de Pernambuco. Tá certo, não, professor? Não é federal, mesmo? Não, é estadual. Ah, ainda é estadual? É estadual, okay. É UPE. UPE. Ah, tá bom. Legal. Boa noite, professor. Então, dê seu boa noite para nós aí. Boa noite a todos. Para mim é um prazer ter recebido esse convite, né? Vou fazer algumas correções no currículo. Pode fazer, no bate-papo de ontem, a gente ontem estava batendo um papo, e eu comecei a dizer, peraí, todo mundo fala 35 anos de experiência, aí eu comecei a fazer as contas. Eu não tinha me preocupado com isso. Na realidade, são 45, doutor. Nossa Senhora! Eu até me assustei. Aí eu fiz aqui, ó, mais de 45 anos de experiência em gestão, logística e supply chain, né? Em cadeia de abastecimento, né? E, para minha surpresa, hoje na sua apresentação, eu vi que você também é engenheiro químico, né? Sou engenheiro químico também. Que beleza. Eu ainda fui químico alguma vez, ainda sei o que é H2O, né? Na realidade, eu comecei minha vida profissional como um engenheiro químico, gerente de produção de uma indústria petroquímica chamada L. Queiroz do Nordeste. E essa L. Queiroz era um grupo francês e tinha subsídios aqui na época da Sudene, que quando terminou o incentivo da Sudene, eles resolveram se transferir para a Bahia porque estava dando um incentivo maior. Entendi. Como eu não quis ir para Salvador, né? Nada contra os baianos, mas a família estava toda aqui junto, todo o meu network praticamente era local na época, eu preferi ficar em Pernambuco. E recebi um convite e fui trabalhar na Tintas Coral do Nordeste, onde eu cheguei... fui estagiário da Tintas Coral. Daí de São Paulo? Estagiário. Em Santo André. Não, foi da época São do Falcone, Caetano, né? não? Vila Prosperidade, São Caetano. Você na época do Falcone, não, né? Não. O Falcone eu conheci na época que eu estava na Vale do Rio Doce, antes de ir para a O Falcone trabalhou comigo na L. Queiroz e eu fui que levei ele para Coral, na época de Pernambuco, né? E eu comecei como gestor na área de resinas, depois na divisão de tintas e verniz e até diretoria industrial, né? E também fui executivo, fui diretor de logística numa indústria alimentícia de grande porte que tinha aqui na época, chamada Companhia de Produtos Pilar, e que depois foi adquirida pela Vitarella e depois pelo grupo M. Dias Branco, que hoje é o segundo maior do Brasil, a M. Dias Branco, que é de Fortaleza, a origem, né? Então, fui gerente administrativo financeiro na ITN, que é a Indústria de Telecomunicações no Nordeste, né? Até que um dia eu dei uma paradinha e disse, espera aí, se eu tenho competência para fazer os outros ganharem dinheiro, será que eu não tenho competência para eu ganhar dinheiro? Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, não ganhei até hoje. Mas pelo menos estou fazendo o que eu gosto.
né? É isso aí, é isso aí. Hoje eu estou trabalhando com consultoria e treinamento na área de gestão como um todo, na qual logística é o foco principal, mas o grande trabalho hoje tem na área de reestruturação de empresa, desde a definição da estrutura organizacional, a definição dos papéis, integração dos diversos elos, e montar a cadeia de suprimentos como um todo e botar o bichinho para rodar. Então, esse está sendo o grande desafio do momento. Que legal, que legal. E, obviamente, sempre estudante, né? Estudando o tempo todo. Cada vez mais eu estou estudando. Hoje a gente não pode parar nunca, né? Eu peguei esse costume já há algum tempo, pelo menos 1h30 por dia eu estou fazendo alguma coisa, estudando alguma coisa, né? Tem que ser. Não paro nunca. Bom, pessoal, dá para ver que hoje vocês podem espremer aqui, né? Fazer pergunta. Não. Faz isso não, que a laranja não dá tanto suco, não. Tá bom. Dá sim. O professor Fernando pode dizer o seguinte: quando eu cheguei, isso aqui era tudo mato, isso né? Isso aqui era tudo mato. Mas onde eu moro, quando eu fui morar, eu fui praticamente o terceiro morador da minha região. O resto era tudo cajueiro. Hoje você não vê um cajueiro. Caramba. Então, quando o senhor chegou, era tudo cajueiro, né? Não era mato, mas era tudo cajueiro. É tudo cajueiro, que a gente tirava na mão assim, vai tomar com uma pituzinha, que é aquela cachaça feita aqui, que é deliciosa. Que legal, que legal. Estou brincando, eu não bebo não, é só brincadeira. Olha só. Professor, a gente tem costume, assim, antes de começar as perguntas, enquanto o pessoal está entrando, que geralmente tem um monte de gente entrando depois, né? Já, boa noite, Zé Carlos Mendonça, Pedro Degório, Arthur, boa noite, Arthur, tudo bem? O Pedro Degório está falando que vai perguntar um monte, Fernando, tá lascado. Que é um grande exemplo para ele. Eu tenho um princípio seguinte, se eu souber, eu respondo. Se não souber, eu garanto que eu vou pesquisar, mas respondo depois. É isso aí, e falar não sei é um negócio assim, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que tem um monte de coisa que a gente não sabe, né? Exatamente. Eu acho que o segredo, inclusive, um dos grandes erros que eu considero na vida é a gente não saber dizer não. Né? A gente tem que aprender a dizer não. Né? Porque se a gente ficar feito, como eu digo, lagartixa o tempo todinho, sim senhor, a gente não cresce. E não nos dá as oportunidades de crescer. É verdade. Exatamente. A live nem começou e já teve 2 ensinamentos. Nunca parar de estudar, entendeu? E aprender a falar não só dizer sim. Boa, Dani, boa. Caraca! Deixa eu mostrar uma coisa para vocês que fica aqui aos meus pés, na minha cadeira, não sai de junto de mim, né? É a minha Bíblia da Logística, para você ter uma ideia. Não sei se vocês conhecem essa. Poucos no Brasil, eu garanto que tem esse livro. Olha como ele é fininho. Não. Tá aqui, ó. Administração Estratégica da Logística. Esse livro é do Lambert e do Stock, são os americanos, e que foi traduzido e também teve um capítulo adicionado pelo Geraldo Vantini, que eu considero uma das maiores sumidades hoje nessa área de logística. E a outra Bíblia que vive também junto de mim é esse aqui, ó. Que é o do Paulo Roberto Bertalha. Então, esses dois ficam sempre juntinho aqui de mim. Eu tenho dúvida, vou lá e dou uma passada nas páginas. Bacana. Assim, a gente sempre começa, quando está entrando, a gente comenta algumas notícias da semana. Eu só queria falar bem rapidinho para não perder tempo, né? Já tem bastante gente entrando aí. Dar 2 notícias que eu acho de 2 áreas bem distintas, né? Uma que é importante para nós aqui no Paraná, que o governador Ratinho Júnior ontem reuniu os deputados federais para viabilizar a extensão da Ferroeste, que é a nossa ferrovia aqui, que é do estado do Paraná, né? Que liga Guarapuava, que fica bem no centro do Paraná, Cascavel, que fica no oeste, tá? A Maracaju, no Mato Grosso do Sul. E isso, assim,
para quem... isso é coisa que tem em plano de logística do Brasil. Eu vi plano da década de 90, né? Mas eu imagino que o plano da década de 90 foi copiado de algum plano da década de 70, que veio da década de 60, porque o natural do sul do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande para baixo, norte do Paraná, oeste, é escoar por Paranaguá, Itapoá, São Francisco do Sul. Esse é o caminho natural. E de Campo Grande para cima, aí tem que subir, né? Ou para Santos, né? Para ir para o oeste, ou tem que subir. Esse é o caminho natural. E isso é uma obra, vai ser muito importante, mas daí tem vários gargalos, depois a ferrovia aqui de Curitiba para Paranaguá, que é um gargalo, enfim. Mas é alguma coisa, estão fazendo alguma coisa e a gente tem muita coisa andando no Brasil hoje, né? Na área de ferrovia, que a gente tem menos ferrovia do que tinha 100 anos atrás, mas parece que inverteu a curva, né? A gente já está subindo agora. A então, Norte Sul já está integrando a partir de Anápolis, em Goiás, né? Então, a gente... que o ministro Tarcísio ali, ele é um cara competente, né? Agora, vamos ver, ele falou que eu vi uma entrevista dele que ele me falou que acho que vai ter um crescimento exponencial, assim, em 3, 4 anos. O tráfego, a quantidade, os TKUs transportados por ferrovia no Brasil. Que beleza, isso é muito bom. Eu acho que o nosso amigo Diógenes caiu, né? Deve ser o frio aí. Né? A Dani, você está com... Isso, tá. Isso, agora voltei. Que eu acabei. Voltou. Aqui tem uma música que quando a gente está fora, quando a gente aconteceu com a gente vai para fora, e o Alceu Valença, e um grande poeta daqui, fez a música, voltei, Recife, a saudade que... A gente tem que cantar isso agora nas lives. Agora eu não sei o que aconteceu, porque aqui a única vez que caiu a conexão, agora foi queda de conexão, a única vez que aconteceu aqui foi quando teve uma tempestade, aqui nunca tinha acontecido aqui, a internet que é bem confiável, mas, bom, vamos lá. E a outra notícia que eu queria dar, rapidinho, bastante gente fazendo isso, e essa semana eu vi a Best Buy nos Estados Unidos, que para quem não conhece é uma grande cadeia de eletrônicos, está transformando algumas lojas em mini centros de distribuição, Aproveitando a notícia dele, para não deixar ele ficar aí no vácuo. Realmente, essa ideia de transformar a loja em mini centro de distribuição, aqui no Brasil, nós já estamos fazendo também, viu, Diógenes? As grandes magazines, por exemplo, se você olhar direitinho, que tem, pelo menos, a Via Varejo, que é Casas Bahia com Frio, e a Magalu também, como eles têm lojas físicas, nessa pandemia, eles começaram, através do seu e-commerce, que é a especialização aí da Dani, né? Eles começaram exatamente a fazer isso. Você faz o pedido com a opção de ou tirar na loja, seria o mini centro de distribuição, ou receber em casa. Aí o prazo é que vai fazer variar. A única diferença que eu vi ali na Best Buy dessas experiências do Brasil, mas que é uma coisa simples, né? Eles têm um negócio que chama curbside lá, né? Que você passa com o carro, eles colocam no teu porta-mala ou deixam na porta da loja para você não ter contato físico por causa do Covid. Então, a única diferençazinha que eu vi. Mas aí, esse pessoal desculpa, Dani, só para cortar, das lojas físicas, eles tinham uma desvantagem que eles estão conseguindo reverter em vantagem agora, né? De ter essa estrutura. Mas legal. Aqui nos shoppings, eles fizeram isso, né? Quando foi autorizado, os shoppings começarem a abrir. Você entra com o carro, passa num determinado local, bota na sua mala e já vai embora. Você não para, não tem contato com praticamente ninguém. Aqui também teve essa modalidade tipo drive-thru, né? Ou posso deixar a sacola para você na sua casa, você escolhe e aí devolve. Então foram essas facilidades que o pessoal criou para continuar vendendo, né? Senão, como é que faz? Legal. Vocês querem comentar alguma notícia antes da gente começar com o professor Fernando? Boa noite, Leonardo. Boa noite, Josuel. Tudo bem, Josuel? Eu acredito que a gente pode começar com o professor Fernando. Então vamos começar, olha só. Já começou, né? Já começamos. Agora nós vamos entrar no assunto mesmo, né? Agora que a gente vai entender o que é uma gestão eficiente nesta logística, exatamente. Deixa eu vou maximizar a tela do professor aqui, tá? Aê. Professor Fernando, agora o senhor está no destaque, né? Então, vamos começar lá. O senhor vai falar para a gente, né, sobre gestão eficiente da logística, né? Mas
o que é esse diabo dessa eficiência aí? Duas coisinhas que são fundamentais é entender conceito. Eu digo sempre o seguinte, hoje em dia, para a gente... Vamos conceito primeiro, que é gestão. Para eu fazer uma boa gestão, eu preciso primeiro entender de princípios e conceitos e preciso entender quais são as ferramentas que eu tenho à minha disposição. Eu defino como gestão nada mais, nada menos do que sistematizar conhecimentos através das ferramentas adequadas. Né? E aí vem dois conceitozinhos que a gente fala muito, eficiência e eficácia. Né? Que tem um trocadilho que diz, um é fazer as coisas certas, outro é fazer certas coisas. Né? Eu sempre, quando eu estava ministrando aula na universidade, eu dizia para o pessoal, como exemplo, a nossa seleção brasileira de futebol. Ora, a eficácia está relacionada a você atingir os seus objetivos. Né? Que eu, às vezes, questiono esse conceito de objetivo. Eu digo, todo objetivo devia ser transformado em metas. Porque se você olhar direitinho, o objetivo ele tem caráter qualitativo, enquanto que a meta ele tem caráter quantitativo e temporal, que muita gente esquece disso. Não adianta eu dizer que quero aumentar minhas vendas em 20%, isso não é meta. Eu tenho que dizer que eu vou aumentar minhas vendas 20% ao mês, ou ao semestre, ou ao ano. Só é meta quando eu tenho, ao mesmo tempo, o quantitativo e o temporal. Né? Então, a eficácia está relacionada a isso. A nossa seleção, por exemplo, na época dos Estados Unidos, foi considerada uma seleção retranqueira, mas chegou no objetivo, trouxe o caneco para nós. Né? Ganhou, né? Só que ela não foi eficiente dentro do conceito de eficiência. Né? Não. Quando chegou naquela Copa da França, nem foi eficiente, nem foi eficaz. Né? Mas quando chegou naquela Copa lá da Ásia, em que nós fomos penta, todo mundo achou que ela estava jogando bem e conseguimos o caneco, ou seja, fomos eficientes e fomos eficazes. Né? Ou seja, eficiência, na realidade, é quando eu consigo, agora voltando para o lado da produtividade também, fazer mais com menos. Né? Trabalhar com o menor esforço, saber usar a ferramenta certa, saber usar da forma mais adequada a mão de obra, saber usar a forma de pensar. Não é à toa que o japonês lançou os princípios do Lean Manufacturing, né? O que é nada mais é do que eliminar desperdícios. Porque o Lean Manufacturing tem 7 elementos só falando de desperdício, que infelizmente no Brasil nós somos campeões. Né? Nós somos campeões mundiais de desperdício. Uma coisa que eu posso fazer em 5 minutos, eu levo 20 minutos para fazer. Né? Eu vou carregar um caminhão, eu faço tanta movimentação desnecessária que o tempo vai embora. Eu poderia gastar 5, levo 10, levo 15. Né? Então, esse do conceito da eficiência que é... E a logística, hoje, tem que olhar muito por isso. Porque eu não posso mais perder tempo. É aquele velho ditado, time is money. Né? Tempo é dinheiro. Perdeu, não tem mais jeito. É a única coisa que não se estoca é tempo. Eu, assim, com a minha bem menos experiência que o senhor, mas o que eu vejo no meu dia a dia são duas coisas que levam a isso, né? Uma é que brasileiro tem desapego pelo conhecimento, né? De estudar, de querer aprender como fazer as coisas certas, como não fazer para... Isso é uma coisa. E outra coisa é o desespero nosso aqui. Tipo, tá todo mundo vendendo almoço para comprar janta, entendeu? Principalmente pequena e média empresa. Aí, o pessoal não tem tempo de planejar, o cara não pode perder uma semana sem faturar, faturando menos para arrumar tal coisa. E isso acho que dificulta muito. Também não pode pagar o salário de uma pessoa para pensar. Putz, agora já enveredamos para a academia do senhor, aí, se o senhor quiser falar. Sem querer, não pensei. Academia não, PNE. Mas é bom isso aí. O que nós precisamos fazer é sair do aspecto operacional para o aspecto intelectual.
Nós temos que fazer nossa mão de obra pensar. Deixar de ser robô. Robô é máquina. Uhum. Mas muita gente faz as coisas robotizadas. A gente, às vezes, pergunta para um cidadão dentro do galpão: o que é que você está fazendo, separando? Por que você está separando? Ah, não sei, porque mandaram. Uhum. Né? Ou seja, ele não raciocina por que ele está fazendo e qual é a importância disso e como ele pode agregar valor para essa atividade. Porque esse é um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil, é a falta de saber agregar valor para as coisas que nós sabemos fazer. Uhum. E eu digo sempre o seguinte: vai sobreviver as empresas que souberem agregar valor. Vai sobreviver as que forem mais competentes. Uhum. Mas quem é a empresa, vamos dizer assim? São as pessoas que a compõem. Muita gente tem falado para aí, pô, tá faltando emprego, o desemprego tá alto. Tá, não. Vagas tem muitas. Só que os pré-requisitos para essas vagas agora, eles mudaram completamente. Uhum. Né? Então vamos olhar isso aí. Eu sempre trabalho com os pilares, que eu chamo os pilares da gestão organizacional em qualquer que seja a área, na logística, no marketing, coisa. Só que esses 3 pilares, que eu falarei posteriormente, ele está condicionado a uma coisinha que falta muito na gente. Fala-se muito, mas não se faz planejamento. Eu até brinco, eu digo, a gente faz o que? Fazejamento. Vamos fazer isso, aí já corre para fazer. Né? O pessoal não para. Eu tenho um princípio, eu oriento, inclusive, todas as empresas, que eu tenho um treinamento, que é o treinamento para desenvolver gestores de alta competência, né? Em que a gente faz o seguinte: os últimos 10 minutos do tempo da jornada diária é para você pensar. Uhum. Esquece, se tem coisas pendentes para fazer, para. Faz até depois, mas os últimos 10 minutos vamos pensar. O que é que eu fiz hoje? Será que eu fiz da maneira certa? Como é que eu poderia fazer o que eu fiz hoje? Se a gente fizer só essas perguntazinhas, você já melhora muito a forma das pessoas enxergarem como devem ser as atividades em qualquer que seja o ambiente da organização. Né? E se eu puder acrescentar até exatamente isso que você falou, na questão de questionar, a questão de eu vejo que o robotizado é tão automático que a pessoa entra num ciclo que ela não se questiona por que ela está fazendo o que ela está fazendo. Verdade. E aí, quando você chega para olhar, você tem que estar de fora para você conseguir ver esse cenário e falar, gente, não é possível. E essa questão de só fazer resulta na questão do seguinte: você perde, você gasta mais, você acaba, atrapalhando todo a cadeia que precisa, não atende o cliente e fala, nossa, se eu tivesse parado 5 minutos, se eu tivesse feito aqui, ó, um café, uma água, um gole aqui, seria muito mais rápido. Então, assim, realmente, isso tudo que você está pontuando, é para mim, assim, fundamental essa linha, sabe? Senão, é quase impossível de você conseguir gerar resultado. Uma outra coisa também que é fundamental, quem sabe onde o calo aperta é quem tem o calo, vamos dizer assim. E o ideal é você saber escutar a base da organização. É lá que estão as soluções. Né? Não é à toa que Deus deu para a gente 2 orelhas e uma boca só. Uhum. Né? Vamos escutar mais. Você pensa, às vezes, que você tem, às vezes, uma pessoa lá na área operacional, um separador, um empilhador, que às vezes o cara é muito bom, só que a gente nunca deu vez a ele para ele se expressar. Porque, infelizmente, a maioria das nossas empresas ainda tem aquela cultura autocrática. Né? Hoje, quem tem esse tipo de postura está fadado ao insucesso. Porque hoje o que a gente quer é o sistema democrático, vamos dizer assim. Não é só o democrático do Brasil, não. É o sistema participativo, organizacional. É aquilo que o japonês ensinou para a gente quando implantou os programas de qualidade no Japão e difundiu pelo mundo todo, formando os grupos que na época eram chamados grupos de CCQ, os Círculos de Controle de Qualidade. São times de trabalho. Você cria times e sistematiza isso.
Eu vou contar um exemplo para vocês. Eu, quando assumi lá na Tintas Coral, existia um problema muito grande que as unidades não se falavam. Se falava o seguinte, o vendas simplesmente mandava a sua planejamento de vendas, não conversava para saber se a área industrial tinha capacidade para isso, não falava com a área de suprimentos, ou seja, não faz o que hoje a gente chama integração organizacional. Uhum. E a primeira coisa que eu fiz lá, estabelecer o seguinte, todo dia, o início do expediente, a primeira meia hora, é reunião com todos os encarregados das áreas chaves da empresa. Uhum. E que nessa reunião, todos tinham obrigado de fazer um relato em 5 minutos. O que é que eu fiz ontem e o que eu estou prevendo fazer hoje. Uhum. E os outros, às vezes, auxiliavam nisso. Então, a gente começou a ter uma interface, uma integração desse pessoal. Você tem uma ideia, a nossa produtividade só com essa besteirinha aumentou, na época, 11%. Por quê? Porque acabou-se aquela história de um está dizendo, não, é culpa de fulano, é culpa de ciclano. Gente, a culpa não é de fulano nem de ciclano. Se a gente errar, é a organização que está errando. Exato. A gente precisa pensar que cada área é, ao mesmo tempo, cliente e fornecedora da outra, é manter essa relação. O que é que eu posso fazer de bem para o meu cliente, no caso aí, o cliente interno? É isso que a gente tem que fazer, de forma simples. Não tem que estar inventando a roda, não. E gera muito mais engajamento, né? Porque, assim, o que eu sofro na minha área para entregar de comercial é o que o cara ali na ponta vai sofrer, e a gente não vai ter o resultado, que é atender o cliente. E o que eu acho incrível é que hoje a gente está na época da comunicação. Quer dizer, hoje você tem e-mail, WhatsApp, celular, Telegram, não sei o que lá, mas esses problemas se repetem. Mas é que eu vejo, que é canais diversos. Hoje você pode ver. Só deixa eu pedir desculpa um pouquinho, porque eu não sei, minha internet está instável, então eu estou caindo e voltando, mas vocês vão tocando aí. Você tá muito frio aí? Tá um pouquinho, não tá muito não, mas tá um pouquinho. Então é o fio que está congelando. Pois é, mas a internet nossa aqui é muito rápida, não sei o que está acontecendo. Vão tocando, eu vou vendo se tem perguntas, tá bom? Já faço pergunta. Veja, deixa eu só acrescentar que eu falei no tripé e não disse qual era o tripé. O senhor não disse qual é o tripé. Qual é o tripé? Vamos deixar as perguntas para o final. Vamos lá. Né? Pessoal, todo mundo aí, ó, Pedro Ligório, canal Logisticando, eu vou, no final a gente vê as perguntas. O canal Logisticando é o Victor, um parceiro nosso também, muito bom. José Carlos Mendonça, tá bom? Mendonça é consultor aí de São Paulo, amigo nosso. Né? Muito bom. Mas vamos lá, professor, quais são... É o homem que está organizando a Hyundai. Ah, que legal, que legal. Diga lá, meu filho. Não, mas então, quais são esses pilares básicos que o senhor fala aqui da sustentação da eficiência logística? Olha, primeiro pilar e o mais importante do meu modo de ver. Pessoas. Eu ontem até mostrei para você, disse, eu tenho a minha cabaninha aqui. E eu sempre digo isso em todo lugar que eu vou. O pilar principal de sustentação da cabana são as pessoas. E aí vem um velho conceito do Mr. Peter Drucker. É aí que eu tenho que saber utilizar o conceito de administrar. O que é administrar? É obter resultado através e com as pessoas. Então, veja que profundidade tem essa definição dele. Só em cima desse tema dá para a gente trabalhar 2, 3 lives. Só em cima desse conceito. Então, vamos ver quais são os grandes problemas, até porque nossas empresas não são eficientes, principalmente. Nós temos uma cultura muito centralizadora. Nós não sabemos delegar. Essa que é a verdade. A pessoa tem medo, às vezes, de delegar, né? Mas por quê? Ou insegurança, ou porque não tem a equipe preparada. Então, um bom gestor, a primeira coisa que ele tem que fazer é o seguinte: prepare as pessoas para realizar o trabalho e você vai obter resultado através das pessoas. Então, você deixa de ser um executor para ser efetivamente um gestor. Esse é o primeiro momento, né? Mas, enquanto essas pessoas não estão preparadas, entra o investimento nela. Mas, quando a gente fala em dar treinamento, capacitação,
O nosso empresariado diz logo, mas isso é custo. Eu digo, você tem que escolher. É melhor, na sua visão, ter esse custo, que eu considero investimento, ou você perder ele para o mercado, ou perder competências, porque não vai ter, os concorrentes vão passar a perna em você, porque você não tem pessoas preparadas para isso. Uhum. Esse é um dos problemas que a gente vê. Né? Então, o primeiro pilar é pessoas. Eu tenho que estar preparando isso aí. E eu tenho que aprender, principalmente, a delegar. Né? A gente acha que delegando, muita gente, inclusive, acha, não, a responsabilidade não é mais minha, não. Pelo contrário, ela dobra. Porque é a sua e a do outro que está executando. Né? Você tem que olhar isso aí. É porque senão seria delargar, né? Delargar, boa. Exatamente. A Dani falou aí que já carregou em cima de pallet, carregou pallet para lá, carregou pallet para cá. Gente, para a gente poder comandar, a primeira coisa que a gente tem que saber é fazer. Se eu não for para a linha de frente da batalha, eu não vou saber nunca se eu estou atingindo meu alvo ou não. Né? Eu me lembro bem que na Coral, a minha primeira meia hora, fora a reunião que eu fazia com a turma, era vestir o macacão, botar o capacete e ir para junto do maceiro para aprender a fazer massa com ele. Porque não adianta eu saber teoria como engenheiro químico se eu não soubesse os macetes que ele tem lá, que ele me dava rasteira se eu não tivesse por dentro. Quem sabe realmente fazer é quem faz. Eu posso contar uma historinha, eu contei umas 2 lives atrás para o senhor, que era uma piadinha que rolava nos primeiros trabalhos. O pessoal que morava em República, né, a gente era tudo engenheiro, né? Aí um dia um chegou e falou assim, sabe diferença de cientista técnico e engenheiro? Cientista técnico sabe tudo da prática e nada da teoria. Cientista sabe tudo da teoria e nada da prática. E o técnico, e o engenheiro não sabe nenhum dos dois, mas acha que sabe os dois. Não tem a humildade para aprender a prática e sabe a teoria muito superficial e não se aprofunda, né? E acha que sabe dos dois. Rapaz, isso me deu uma ideia para a gente, não quero entrar em política não, mas para fazer essa correlação com o STF. Né? Deixa para lá, esquece. Deixa para lá. Deixa para lá. Então, veja, pessoas é a chave que eu chamo da organização. Vamos preparar essa liderança, vamos, muita gente, um líder é nato, tudo bem, mas se desenvolve. Né? Você tem que ter a percepção de perceber que aquele cidadão ele é bom em determinadas coisas. Eu me lembro bem que eu dava assessoria para um hospital, e esse hospital tinha um vigilante, que esse cara era um excelente desenhista e ninguém sabia disso. E o hospital precisando fazer cartazes para fazer... orientar o público que chegava, coisa do tipo. E ninguém contratando pessoas pagando horrores. Então, quando a gente, no treinamento, descobriu esse cidadão, que ele tinha essa capacidade, a gente recomendou que tirasse ele da vigilância, desse o cargo a ele, mesmo temporariamente, de design, para ele preparar tudo para o hospital. Esse cara teve uma motivação que você não imagina, porque ele passou a ser reconhecido. E quantas pessoas dentro da empresa estão fazendo atividade simplesmente, eu diria, braçal. Às vezes você tem um empilhador que daria um excelente coordenador, você tem, às vezes, um separador que daria um excelente supervisor. Né? Então, é isso a percepção do gestor em entender a sua equipe. Preparar a equipe é fundamental. E uma coisa muito importante também, professor, que já aconteceu comigo também. Isso que o senhor falou, né? É uma pessoa que está num cargo e ele tem capacidade de exercer um cargo acima. E o gestor tem que ter muita sensibilidade também, porque tem muita gente que é muito bom no que faz, mas ele não quer ou não tem habilidade para exercer um cargo acima, e você acaba perdendo 2, né? Você perde o cara que fazia aquilo lá bem e não ganha um bom supervisor, um bom coordenador, né? Olha, tem um livrozinho que eu recomendaria a todo gestor ler. O título é bem sugestivo. O título é Todo Mundo é Incompetente, Inclusive Você. Inclusive você, para alguma coisa você é, né? Então, são chamados Princípios de Peter. E que ele mostra o seguinte, não adianta, eu tenho um excelente separador, aí vou promover ele a supervisor, ganhei um péssimo supervisor.
Porque o nível de competência dele não está aqui, ele está aqui. Uhum. Eu tenho a desenvolver para que ele seja mais eficiente no seu nível de competência. Isso é o mais importante. Né? Sim, sim. Então, estamos aí trabalhando o primeiro pilar. Vocês vão administrando o tempo aí, viu? Tá bom. Esse é o tema, que a gente tem tema aí para passar a noite conversando. Né? O segundo pilar, processos. Eu conheci muitos empresários que começaram a comprar sistemas ERPs sem ter processo definido. Isso é um desastre, meu modo de ver. Eu digo, não é você tem que se adaptar ao ERP, o ERP tem que adaptar a você. A diferença é essa. Né? Então, a primeira coisa que você deve fazer ao negociar, por exemplo, um ERP, é você perguntar, bom, ele faz isso? Ele faz isso? Ele faz isso? Só que você tem que perguntar baseado nos seus processos. Se eu não tenho o meu processo mapeado, eu não vou ter como conversar. Então, eu vou comprar, às vezes, um sistema sofisticado para fazer uma coisinha desse tamanho. Ou o contrário. Eu vou botar um sistema desse tamanho que eu preciso maior. Então, esse é um dos grandes problemas. E hoje a gente sabe que a base da gerência, e aí vem um conceito de gerenciar, que eu considero gerenciar como transformar informação em ação. Tá? Isso, para mim, é gerenciar. Simplesmente, se eu tenho a informação e não faço nada com ela, eu tenho apenas um banco de dados. Exatamente. Eu tenho que saber explorar esse banco de dados, e aí foi quando surgiu os famosos BI, o Business Intelligence, né? Em que você molda a informação de acordo com a sua necessidade para tomada de decisão. Isso hoje é fundamental. Sim. Aí muita gente, mas BI é caro. Não, eu conheço BI aplicado em microempresa. E dá fazendo Excel. Eu tenho clientes com 3, 4 funcionários que usam o BI. Agora, ele sabe usar e sabe tomar decisão em momento real, em tempo real. Isso é o mais importante de tudo. Ou seja, recomendação que eu diria, vamos mapear os processos. É fundamental. Né? Outro, que é o terceiro elemento da nossa estratégia. Eu já estava comentando em cima dela, são tecnologias. Certo. Hoje, saber usar a tecnologia certa é tudo. Eu digo sempre, isso foi uma frase até de meu filho, que meu filho ele tem a empresa dele, né? E que ele diz o seguinte, nós antecipamos 5 anos em 3 meses. Isso é uma grande verdade. Todo mundo hoje diz isso, e é uma grande verdade. Sim. Nós estávamos prevendo implantar determinados sistemas daqui a um tempo, num projeto de longo prazo, feito através dos planejamentos estratégicos das organizações. O que a gente viu? O pessoal tendo correndo atrás do prejuízo. Porque ou implantava rapidamente ou deixava de vender, principalmente nessa era do e-commerce, né? Ou seja, quem tinha e-commerce passou a trabalhar em e-commerce, mesmo sem saber o que era e-commerce, não tem essa. É uma brincadeira até que eu faço. Todo mundo hoje faz e-commerce. Teve gente como a Via Varejo, acho que eles anteciparam aí uns 12 meses no plano deles de e-commerce, fizeram 1 ano em 1 mês, mais ou menos isso, né? Só que eles ainda estão pecando. Ah, sim. Eles ainda estão pecando. Por quê? Se coloque na posição de consumidor. O que é que você quer hoje? Eu quero, não é o BBB daquele que passou na televisão, não. Eu quero o bom, bonito e barato. Só que eu acrescento um R. Eu quero hoje um BBR. Rápido. Por isso que eu chamo as empresas de empresas Bolt. E as empresas hoje têm que ser rápidas. Enquanto como é que é, professor? Use Bolt aí, o corredor, né? O corredor. Então, enquanto as empresas estão pensando em fazer, o outro está fazendo. Quando ele pensar em fazer, já passaram a perna nele. Por isso que eu digo, vai levar maior vantagem competitiva quem for mais rápido. E a logística é um dos fatores de agregação de valor nessa rapidez. É isso que a gente tem que começar a fazer urgente. Quem não está, se prepare. Né? Eu até costumo aqui, você sabe que eu comecei a participar de muitas coisas, a gente fez uma controladoria financeira aqui, e uma das coisas bem discutidas em reuniões era, você precisa ter conhecimento, dados e atitude. É isso que você precisa ter dentro dos pilares que se tem, você tem que ter conhecimento, dados e atitude.
Verdade. E aí, tudo que você está falando, se a gente demora para tomar atitude, a gente perde o time da coisa, a gente se compromete e tal. Se a gente tem conhecimento, mas a gente não aplica, se a gente tem dados, mas a gente não sabe o que fazer com esses dados, é o que você falou, só fica de informação. Então, assim, é o conjunto. Fazer a gestão nada mais é do que... O gestor é o quê? Botar o óleo na engrenagem, né? E fazer a coisa girar. E isso é muito difícil, né? Porque... Eita. Opa! Desculpa, gente, os cachorradas. Olha os cachorradas. Não deixou ele participar, ele está com raiva de você. A cachorrada está reunida aqui. Professor, eu queria, assim, eu vou até... o senhor falou, nós temos tempo aqui, voltar um pouquinho nas pessoas, que o senhor falou que é o mais importante dos 3 pilares, né? E tem um negócio que eu tinha na minha cabeça, da minha experiência de vida, do que eu vejo, e que eu vi um amigo meu que, enfim, ele tem mais experiência que eu, e ele fez até um post no LinkedIn falando exatamente isso, que hoje ele tem uma empresa de consultoria e ele está buscando profissionais nas pequenas empresas, porque as grandes empresas estão falhando em formar essas pessoas com uma visão mais ampla. O senhor percebe isso também? Realmente, você vai buscar profissionais que esteja com a ânsia de crescer. O que eu vejo também é que muitos profissionais que estão nas grandes corporações estão muito nacionalistas. O que é que eu chamo de nacionalista? Usando aquele termo do hino nacional, deitado eternamente em berço esplêndido. Tem benefício, um saláriozinho bom. Muita gente em zona de conforto. Está precisando vir alguém que dá um cutucãozinho. E quando a gente faz isso, eles chamam a gente de chato. Você que é ruim, né? Você tem que buscar isso aí. Eu estou vendo aqui, inclusive, alguns comentários que eu estou também acompanhando, e a maioria das universidades, eu sempre pergunto, nós estamos realmente formando gestores ou burocratas? Isso é uma pergunta. Eu ensinei 35 anos numa escola de administração e sempre questionei, dentro daqueles conceitos que eu falei, nós estamos ensinando o pessoal a ser administrador, segundo Peter Drucker, ou estamos a ser um gestor? Porque gestionar, como eu falei, é você sistematizar conhecimentos com as ferramentas. Enquanto que você administrar, você ensina você a obter resultado através das pessoas. O que é que nossas escolas de administração... Aliás, eu ampliaria o leque, onde se ensina hoje, chamada gestão, está ensinando para a nossa mão de obra. Né? Eu digo, teoria, gente, está nos livros, vai buscar nos livros. Hoje, por exemplo, um profissional que procura um MBA, ele está querendo acrescentar conhecimentos que não teve na sua graduação. Essa aqui é a verdade. Né? Então, geralmente são módulos de 20, 30 horas, e que o pessoal começa a dar teoria. Eu digo, peraí, isso é um primeiro erro. Eu coordenei um MBA de Logística da Universidade de Pernambuco e o MBA de Gestão da Qualidade em Serviço. E o José Carlos Mendonça, que está aí, foi um dos professores convidados. Eu trouxe ele de São Paulo, como trouxe o pessoal do IBAN também, para vir ministrar aula aqui. Só que eu dizia, a primeira orientação que eu dava, gente, dá as boas referências bibliográficas, manda o pessoal ler. Agora, nos 30 horas que a gente vai estar junto, traga uma prática para dentro da academia. Isso é que é o mais importante, é a sua vivência do dia a dia. Né? Você é um executivo de empresa, você é um consultor, traga as suas experiências de vida lá de dentro para dentro. É isso que o MBA tem que fazer. E não está acrescentando teoria. Né? Então, olha, eu vou mais além, se o senhor me permite, né? Vamos que eu embora. Acho que eu sou da geração bem da divisão, que o nosso ensino começou a cair muito de qualidade, né? E foi mais ou menos na minha época. E a gente saía sabendo muita teoria e nada de prática, na minha época já. E hoje o pessoal sabendo... Teoria, né? Sabia, cálculo, física, química, termodinâmica, hoje o pessoal sabe sem saber a teoria e sem saber a prática. E aí você tem que começar a formar o cara lá de baixo, na empresa, trabalhando, recebendo salário. Eu acho que aí a gente já está entrando numa seara que é o sistema educacional. Aí já vai longe. Mas isso influencia na eficiência das organizações. Porque como é que eu vou botar uma pessoa para ser eficiente, eu querer dela que ele seja eficiente,
se ela não está preparada para isso? Esse é um dos problemas. Então, por exemplo, o nosso sistema educacional vai ter que mudar um pouco. Sim. Eu digo, na minha época, a gente só faltava pagar para fazer um estágio, para você ter uma ideia. Hoje, o pessoal, a primeira coisa que quer saber quando uma entrevista de estágio é quanto é a bolsa. Então, o pessoal não está querendo aprender, pô. Está querendo ganhar dinheiro. Então, você está no lugar errado, meu filho. Eu tenho a honra de dizer, hoje, o Fernando Castelão, que eu entrevistei na minha live de 13 horas, ele hoje é um executivo. Pessoal, todas as terças, 13 horas, no canal da Fox Trigueiro, né? Inclusive na próxima terça, nós vamos receber o Rob Pagano, do Rio Grande do Sul, um dos maiores especialistas em gestão estratégica. Nós vamos falar de gestão estratégica no mundo como todo. O que é que o pessoal está fazendo hoje para poder sair da situação que a gente se encontra, né? Então, veja, eu sempre digo que... perdi o fio da meada, fui bater. Desculpa, eu que cortei o senhor, tá bom. Não, mas é normal. Isso é normal. A gente tá ali, eu raciocino muito rápido, então às vezes eu atropelo. Me ajuda aí. O senhor estava falando da live do senhor de hoje, 13 horas, que o senhor teve orgulho de... O Fernando Castelão foi meu aluno na universidade, no graduação. Depois ele foi fazer Harvard, ele fez uma série de MBA, um cara que se preparou. E ele hoje deu um depoimento fabuloso. Ele hoje é o diretor de inovação do Grupo Moura, que é o grupo das baterias Moura, que todo mundo conhece aí. Eles estão lançando as baterias de lítio agora, que é uma novidade no mercado, né? E ele deu uma lição para a gente, na realidade. Ele mostrando, professor, eu mudei de emprego com um salário menor, mas porque eu vi a perspectiva de aprendizado e que eu podia contribuir melhor, né? Eu tenho a honra de dizer que muitos dos meus ex-estagiários aqui, eles hoje são executivos de empresa. Por exemplo, a Inesila, uma das melhores estagiárias que eu tive aqui, eu poderia dizer, sem desmerecer os outros, mas porque ela se dedicava de corpo e alma, né? É um excelente profissional. Alguns estão na Petrobras, outros estão na Alcoa, outros... empreenderam, estão com o seu próprio negócio. Isso é um orgulho para a gente como professor, né? Porque quando o estagiário chega aqui na empresa, eu até brinco com eles, aqui você vai aprender desde varrer o chão e varre mesmo, porque cada um é responsável pela sua estação de trabalho, né? Desde varrer o chão até fazer um planejamento estratégico e acompanhar todas as intervenções que a gente faz nos nossos clientes. Então, ele acompanha passo a passo aqui. Agora, tem um segredo. Os 30 últimos minutos do expediente é para ler. Sempre eu dou para eles alguma coisa para ler, que eles têm que fazer um resumo para depois defender para mim. Eu faço isso. Boa, e todos eles agradecem. Isso para a gente isso é ótimo. Porque eu sei que eu estou contribuindo para deixar alguém preparado para o mercado. Não é à toa que a maioria dos meus clientes ficam tudo de olho nos meus estagiários, né? Eu até botei na cláusula de contrato agora que se antes dele terminar o estágio dele, o cliente der uma cantada, ele me paga uma indenização. Eu estava perdendo estagiário por conta disso, doutor, né? Eu estava vendo aqui, o Mendonça está fazendo um questionamento aí nas perguntas. Em função da pandemia, temos que continuar a pensar a gestão da logística globalmente, mas com ações locais. Isso é verdade. Perfeitamente. Ou seja, a gente tem a visão do todo. Não é só a visão pontual, não. Hoje você tem que pensar globalmente e agir. Isso é uma máxima, né? E agir localmente. Agir localmente. Só que agora eu não posso estar só me espelhando no que está lá fora. Isso aqui não é só para ter cabelo, não, doutor. Isso aqui é para pensar. Se fosse o cabelo, eu estava ferrado. Essa que é a verdade. Porque a gente tem que começar a botar a cabeça para pensar. A gente tem que criar. A gente tem que inovar. Não é à toa que a palavra hoje-chave é inovação. E é nessa inovação que está a melhoria das eficiências. Como é que eu posso melhorar o meu sistema de armazenamento? Como é que eu posso melhorar o meu sistema de carga e descarga? Como é que eu posso melhorar o meu sistema de entrega, dar velocidade ao meu sistema de entrega? Eu tenho que estar pensando nisso o tempo todo. Sim. Operação hoje dentro de armazéns, por exemplo, quem está fazendo são as máquinas. Essa vai ser a tendência natural. Aí muita gente diz, mas o pessoal vai ficar desempregado? Não.
Ele vai ter novas atividades, é diferente, desde que queira. Sim. Desde que queira se preparar para Desde que use a cabeça, desde que pense. Exatamente. Né? Na verdade, assim, bom, se está sendo dominado pela máquina, o mínimo que eu tenho que fazer é ler algo a respeito para quando chegar, se alguém falar assim, quem que... Ó, eu estou sabendo aqui, entendeu? Ó, vou aproveitar e dar uma lida nos comentários. Trabalhar com nenhuma plataforma dessa. E eu estava mostrando para vocês, antes da gente entrar aí ao vivo, que eu tinha feito aqui os popzinhos. Os pops. Das plataformas, como trabalhar nas plataformas. Eu fui estudar, doutor. Porque isso é uma realidade que ninguém vai mais fugir dela. Sim, isso não tem mais volta. Quem está pensando que as aulas vão voltar a ser tudo presencial, esqueça. Eu não sou também tudo digital. Eu acredito que a gente vai voltar para o semipresencial. Até em algumas formações isso aí é fundamental. Né? Que, por exemplo, como é que eu posso formar um médico só se eu for fazer aqui, vou fazer uma cirurgia, e até dá, desde que eu tivesse essa tecnologia para fazer essa cirurgia à distância. Né? Sim. Mas mesmo no nosso dia a dia comercial, você conhecer o cliente, igual olho no olho nunca vai ter, né? Mas isso aí é verdade. Vai mudar bastante, né? Já mudou bastante, né? Vai diminuir bastante aquelas reuniões infinitas, né, não? Sim. Olha só, deixa eu dar uma lida nos comentários aqui. Hoje você não faz mais reunião, você precisa viajar para fazer a reunião, não. Estamos aqui um exemplo. Não, sim, claro. E quanto a gente economizou? Imaginou se você me chamasse para ir para Curitiba? Era ótimo, né? Eu gosto de... Ou aqui para Campinas, não é mesmo? Aquele bairrozinho que tem só restaurante de um lado e do outro. Santa Felicidade, É muito gostoso. Aqui é bom de morar. Ou ir lá para Campinas, olha que beleza. Não dá para reclamar, não. Eu gostava mais quando eu morava em Americana, viu? Eu gosto mais de Americana que de Curitiba, mas... A terra do tecido, né? Exatamente. Eu trabalhei nessa área, dando assessoria ao pessoal de Caruaru, e a maioria dos fornecedores de tecido era de Americana. Tem algumas têxteis, quebraram muitas, por causa de tecido chinês, coreano, mas ainda tem bastante. Meu sogro era dono de tecelagem na época áurea de o chinês acabou com as tecelagens do Brasil, né? A verdade é essa. Mas porque o erro nosso, porque eu chamo disso que a gente faz uma política preçoienta. Aí só olha preço e não agrega valor. Exatamente. E foi isso que aconteceu. Vamos fazer lá as coisas lá, e aí está tudo arrependido agora. Exatamente. Porque lá, mão de obra barata, isso, aquilo, outro, a gente vai ganhar até uma margem de lucro maior. E é nessa o meu falecido sogro, ele comentava que ele tinha tecelagem, né? E quando começou a vir produto da China, na época, a qualidade da China era muito ruim ainda. Ele falou, quando veio o chinês, deu uma baqueada por causa do preço, mas a gente conseguiu sobreviver. Mas quando chegou coreano, aí acabou, né? Acabou. Preço e qualidade, né? De um modo geral, ele brigava, para entrar no mercado, ele briga por preço. Vai melhorando a qualidade devagarinho. Quando você vê, você está na mão dele, aí ele diz, agora eu aumento meu preço. É bem isso, né? Estratégia de penetração de mercado, né? Exato. Sim. É o que mais, na verdade, assim, a mais... O que aconteceu agora na pandemia? A gente viu tanto que a gente está na mão da China, né? A China dominou o mundo. Mandaram o vírus e ainda mandaram o respirador para a gente. Alguns nem entregaram. Exatamente. Alguns nem entregaram. Esse é que é o problema. É isso mesmo. Ele disse, eu vou deixar umas coisinhas lá para você poder me comprar. Olha só, deixa eu só ler aqui, professor, um pouquinho. O Pedro Ligório concorda totalmente. Muitos não conseguem ligar a importância do planejamento na ponta da operação. Grande parte dos brasileiros param no ensino médio e se acomodam. O Vitor, vagas existem, precisando de profissionais qualificados. É isso mesmo, a gente vive um paradoxo, né? Tem muita vaga e muita gente desempregada e você não acha pessoas para trabalhar. É complicado. Eu sempre conto um exemplo do que aconteceu comigo no dia a dia. Eu tenho um cliente em que ele me pediu para selecionar, ajudar no processo seletivo de um superintendente. Eu sempre compro essa história porque isso me marcou muito. Ora, é uma empresa familiar, mas empresa de porte, e que eles resolveram criar um conselho diretor e profissionalizar a empresa.
Então, ele queria botar um CEO lá como superintendente, que eles chamavam de superintendente, para comandar toda a operação, e ele dando só as diretrizes estratégicas para esse cara. Aí, eles selecionaram aí um bocado de currículo, a área de RH deles fez um belo trabalho, selecionamos 10 currículos, depois desses 10, nós selecionamos 3, e aí eles perguntaram, Trigueiro, dá para você me ajudar na entrevista desse... Sem problema nenhum, né? Eu sempre, como era executivo da empresa, eu selecionava também a minha equipe. Porque eu acho o seguinte, o segredo do sucesso de qualquer gestor está na sua equipe. Se você pode ser até um analfabeto, mas se souber selecionar bem a sua equipe, acabou-se, doutor. Se você tiver a cabeça, pelo menos, para raciocinar, acabou-se. Você terá sucesso, com certeza. E eu comecei a entrevistar o cidadão. Peguei o currículo, e você sabe que papel aceita tudo. E eu digo sempre o seguinte, a gente seleciona pelo currículo e demite por atitude. Né? Esse é um passo fundamental. E eu entrevistando o camarada, como era um superintendente, ele teria que entender um pouquinho de todas as áreas da empresa. Obviamente, como ele ia criar essa integração. E aí vem a primeira pergunta que eu faço para ele, o seguinte, olha, você vai encontrar a empresa com o OTIF, todo mundo acha que conhece aí o que é OTIF, senão depois eu traduzo. Né? Um OTIF de 50%. E o objetivo é a gente conseguir, em um ano, chegar no OTIF de 90%. O cidadão chega para mim e pergunta, e o que é OTIF? Para um cargo de superintendência. E esse cidadão era graduado, tinha pós-graduação, tinha mestrado e fazia uma pergunta dessa. É brincadeira. Né? Aí, resultado. Eu digo, comecei a conversar com ele, logicamente, não dei a entender que ele não sabia, né? Para quem não sabe o que é o TIP, é a famosa expressão on time in full. Ou seja, é você atender o pedido do cliente sobre tudo sem erro. Erro zero. Né? Em outras palavras. Missão da logística. Produto certo, lugar certo. Lugar certo, na hora certa. Com o menor custo, com satisfação do cliente. Porque hoje, inclusive, com e-commerce, você não vai conhecer mais seus clientes, não, doutor. Vai conhecer porque você tem que fazer um bom cadastro. Aí sim. Mas olho no olho, como você falou, acabou-se. Vai ser muito difícil. Vai ser só no B2B, né? Exatamente. Um bom cadastro do cliente, se hoje é fundamental você ter. Né? E a relação de confiança. E confiança se consegue com atitudes. Se você diz aí no seu e-commerce que você me entrega o produto em 10 dias, entregue em 10 dias. Porque se você passar uma horinha a mais daqueles 10 dias, já perdeu a confiança. Eu estou vendo aí, por exemplo, eu já comprei vários produtos por e-commerce e eu faço até o compro para testar. Eu já entrei em Magalu, Magazine Luiza, Mercado Livre, B2W, eu sempre entro para testar e saber como é que eles estão se posicionando no mercado. Né? E outros, eles estão cedendo hoje, as grandes estão cedendo suas plataformas para os pequenos. É uma forma até de ajudar. Só que está comprometendo, no meu modo de ver, eles. Porque os pequenos não estão dizendo o prazo de entrega, estão vendendo o produto sem ter. Eu não tinha pensado nisso, hein? Peraí, é uma coisa para você refletir, verifica isso direitinho. Aconteceu comigo, inclusive. Eu comprei, paguei o produto, e quando fui lá questionar ele disse, nós não temos produto, não. Vamos devolver o seu dinheiro. Peraí, bicho. Como é que você faz o anúncio de um produto sem ter o produto para entrega? É que nós vamos ainda fazer a importação. Peraí, mas não foi isso que você disse lá. E muitos, se vocês observarem, eles não estão colocando o prazo de entrega. E hoje, mesmo que se coloque, já está numa situação crítica, porque os correios estão em greve. E a maioria usa a plataforma de correio. Então, esse é um dos grandes problemas que a gente está enfrentando na logística aí. Mas vamos lá nas perguntas aí. Mas vamos lá. Pedro Ligori, experiência muito importante, porém, quando se vai até a academia e busca conhecimento, o profissional se torna cada vez melhor
Ele está colocando aqui que a logística, por não ter uma regulamentação profissional, acaba facilitando que profissionais continuem atuando apenas contando com a experiência e não buscando novos conhecimentos. Existe um projeto. Esse projeto ele tem mais ou menos uns 20 anos que está no Congresso. Nossa! Sério? Que novidade, né? Eu acho que o pessoal nem sabe em que gaveta mais ele está. Também tem isso. Que é exatamente pedindo a regulamentação da atividade do profissional de logística. Nós aqui, que eu faço parte também eu sou o atual presidente da Associação Nordestina de Logística. E a gente tem lutado muito para o profissional de logística ser reconhecido no mercado, porque tudo hoje é logística. Qualquer pessoa hoje se diz que é profissional de logística, infelizmente é isso. Né? Então a gente tem que regulamentar, porque senão daqui a pouco está uma zorra total. Aí é melhor fazer um programa aí da Globo. Né? Então, o que vai acontecer é o seguinte, nós precisamos regulamentar. E eu fiz uma proposta na época que, a depender do escalonamento do profissional, deveria ter feito os testes que o pessoal faz na OAB. Né? Na verdade, isso devia ter... A OAB conseguiu montar um negócio, um sistema que deveria ser usado em muitas áreas, né? Em todas as áreas, eu acho que deveria ter. Eu me lembro bem que você, para entrar no mercado de trabalho, você tem que estar certificado. Diploma hoje não é mais sinônimo de certificação. Infelizmente, não é. Não é. Eu tenho dito isso aí, eu sou muito criticado por dizer isso, né? Gente, eu tenho clientes meus que, ao pedir para selecionar um profissional, eu perguntei para ele qual é a formação que você quer desse profissional. Ele disse: Trigueiro, não me interessa a formação, eu quero saber o seguinte, ele me dá resultado? Isso foi a colocação dele, pô. Eu conheço um profissional, no caso, uma mulher, e aí, Dani, um espelho para você, viu? Com uma mulher, uma das melhores profissionais de logística que eu já conheci, com formação em nutrição, para você ter uma ideia. O que mostra que formação não quer dizer muita coisa, não, doutor. Teoria ajuda muito. Mas se eu não for lá para dentro, se eu não for aprender a fazer, eu vou ficar marcando passo a vida toda. Eu preciso aprender a desenvolver. Diploma é o mínimo, né? É o mínimo. Hoje em dia mas é o mínimo mesmo, é isso que eu ia falar. O mínimo mesmo, né? Infelizmente, houve um problema sério no Brasil com relação à educação. Apareceram 1.001 faculdades. Eu chamo os famosos caça-níqueis, né? E que aluno não poderia ser reprovado. Aí você conversa, espera aí, pô. Ninguém reprova ninguém, quem se reprova é a própria pessoa. Você apenas cobra aquilo que você ministra. Para saber se pelo menos ficou alguma coisa nele. Hoje o estudante universitário, ele só estuda em véspera de prova. Né? Ele não estuda para aprender, ele estuda para passar. Não. Esse aqui é o problema. O pessoal me critica. E eu dou até um exemplo, às vezes divulga live, essas coisas assim, e gente entra no privado e pergunta se eu vou dar certificado. Porque o cara assistiu uma live. Fala, mas o que você tá... Não tem... Sei lá, não sei o que passa. Olha, você falou muito bem que você é dessa época, você falou, eu ensinei 35 anos numa universidade. Eu me lembro bem que os primeiros 15 anos, os alunos que entravam para a universidade eram alunos que eu poderia dizer top de linha. Era cara que realmente já vinha com um cabedal de conhecimento fabuloso do seu primário, do seu secundário, né, do segundo grau, que hoje mudou tudo. Na minha época era ginásio científico, né? Tinha até exame de admissão. Você, para ir para o ginásio, você fazia um exame de admissão. É como se fosse um mini vestibular, era assim. E depois, a pátria educadora que criaram, né? Me permita a crítica, eu como profissional da educação, eu posso fazer essa crítica porque vivenciei.
estava entrando dentro da universidade, está ainda. Está. Pessoas que não sabem Acho que nem só fazer piora. uma regra de 3. Uhum. Você imagina o cara vai entrar no curso de engenharia sem fazer uma regra de 3, pelo amor de Deus. E aí você tem que perder tempo para ensinar essa pessoa, e daí atrasa tudo, né? Você manda fazer o projeto do layout de um galpão na cadeira de logística, por exemplo, o cara não sabe o cálculo da circunferência, pô. Sério. O cara não sabe calcular o metro quadrado. Uhum. Aí você fica de, peraí, onde é que nós estamos? Às Sim. vezes eu já tive casos, na minha disciplina, ter que parar e recordar a minha época de pré-vestibular, que eu dava aula em cursinho, né? Eu tive que parar e dar uma aula de matemática para a turma, porque eles não tinham embasamento. E eu sabia, por isso que o pessoal dizia, Trigueiro é o professor que mais reprova dentro da universidade. Eu digo, não reprovo ninguém. Né? Porque teve uma Aliás, época, professor, fazendo o meu merchan aqui, Uhum. o propósito da Academia da Logística aqui é isso aí mesmo, cursinho de Excel, como calcular frete, o que é função, o que é a função logarítmica, a função exponencial. Eu já tenho até uns vídeos no passado, mas eu quero fazer isso mais bem feito, fazer vídeos mais curtos, preparar melhor, entendeu? É isso que eu quero fazer aqui na Academia da Logística, porque isso falta muito assim, ó, a coisa que eu mais... A frase, né? O senhor tem bastante história, eu tenho algumas também. A frase que eu mais detestava, assim, era... fulano de tal, essa rota aqui, quantas coletas o veículo faz na média? Ah, não tem uma média assim. Eu falei, mas como não tem uma média? Ele não sai todo dia? Todo dia ele faz 1, 2, 3, quantas? Mais na média. Não tem média. Eu falei, mas como? Tudo tem média, meu filho. Então, essas coisas que eu quero ensinar aqui, entendeu? Estatística básica, isso é o propósito nosso aqui. Mas, enfim. Você está... Uma situação que você está sentindo, você está voltando ao básico do básico. Tá certo? Mas é essencial isso aí. O mercado hoje não está, infelizmente, com a qualificação que a gente precisa. Sim. Todo mundo quer trabalhar em logística, tudo bem. Mas prepare-se, então, para isso. Né? Outra coisa, em logística tem uma coisa que é chave. Principalmente hoje que a gente está trabalhando com o mercado global. Dominar um idioma. Ah, sim. Tem muitos profissionais que não sabem nem para onde vai. Né? Se você falar em backup, ele diz que é isso. Eu estou brincando, mas porque backup não é possível que o pessoal não conheça. Né? Mas é a verdade. Hoje, você ter um idioma, pelo menos saber ler e escrever, é fundamental. Agora, quem trabalha com comércio internacional vai ter que dominar, porque é fluência. Você vai ter conversação, o idioma do mundo ia ser o mandarim, mas parece que não vai ser mais, não. Né? Tomara. Ainda é o inglês mesmo. Olha só, eu só quero contar uma historinha rapidinho. Quando eu estava no último ano da faculdade, eu tomei pau em uma matéria só, no meu curso inteiro, que era simulação de processo, que a gente tinha que fazer um programinha, né? E aí eu estava no laboratório da universidade, que era aqueles servidores ainda, aí um amigo meu estava com 2 disquetes, né? Eu falei assim, por que você está com 2? Não, um é backup. Aí eu falei assim, backup, né? Tirei sarro na cara dele. Acredito que eu perdi o meu programa e eu tomei pau na matéria. A única matéria que eu tomei pau na universidade foi porque eu não fiz backup de um disquete. Não entreguei o trabalho final. É para pagar a língua. É para pagar a língua. Porque quando eu estava fazendo o mestrado, eu quase perdi metade da minha tese por um problema de um HD. Né? Isso de um dia para a noite. Nossa Senhora. O resultado, eu tive que refazer metade da tese em 15 dias, que era o prazo que faltava para a defesa. Meu Deus do céu. Você sabe o que é trabalhar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, que os olhos chegam e esbugalavam para tentar recuperar. Exatamente por causa disso. De um dia para outro eu não fiz o backup, mas foi o suficiente para dar um pau no meu HD, acabou-se. O senhor sabe que eu escuto até hoje, né? O cara tirando sarro na minha cara, que agora tem grupo de WhatsApp, né? Similares nós passamos, viu? Com certeza. Agora, resultado, você pergunta quantos backup eu tenho, eu digo 4. Olha, eu tenho de quase tudo também. Aqui está um HD externo que eu faço backup diariamente. Né? Aliás, diariamente não, ele já fica conectado aqui a cada hora e automaticamente. Aqui está, deixa eu puxar ele aqui. É um pendrive pequenininho, mas esse bichinho aqui
tem a bagatela de 1 tera. Nossa, esse eu não conhecia. E acabei de comprar um que está oferecendo na internet de 2 tera, da Samsung. Caramba. Porque com esse de 2 tera eu vou fazer backup de todas as minhas máquinas do escritório no pendrive. Tem esse problema aqui. Então sempre tenho isso. Ó. Além de ter tudo no notebook, tem no HD e tem dois HD externos aqui. Olha o tanto de informação no Meu tamanhinho, Deus do céu. né? Num pendrive, o tanto de Outra informação. coisa, ele aqui é assim, e também outra coisa. Você faz o backup, deixa eu puxar ele aqui, de tudo que está no seu celular. Olha o outro lado, como é que é. Não sei se você já viu isso. Não, esse não. Esse é bom, hein? Esse é Tá bom. dando para ver aí? Agora sim. Tudo com backup do celular, tá vendo? Nossa, Tá. olha, tá vendo? É que eu te descobri. Olha, eu descobri isso agora, porque há uma semana meu celular bugou, perdi tudo, fiquei num ranço, chorei no ódio, entendeu? Porque depois não tive backup. Esse lançado da Samsung está numa promoção excelente, está no mercado da plataforma do Mercado Livre. Eu posso até mandar para depois o nome da empresa que eu adquiri. Manda lá, esse aí é bom. Ele tem de 1 tera e 2 tera, mas na relação custo-benefício é melhor comprar o de 2 tera, é da Samsung. Nossa, maravilhoso. Professor, olha só, tem mais uns 10 minutinhos aqui só. Sabe o que a gente tem que falar aqui? Dos seus livros, da questão dos livros que estão em e-book. E, na verdade, eu até vou ter que adquirir, gente. Obrigado, gente. Obrigado por me lembrar disso aí. Se vocês falam, a gente se entusiasma, o papo está tão gostoso que a gente... Assim... Bom, para quem quiser, eu sou autor de alguns livros. Eu digo sempre o seguinte, os meus livros é a minha prática que eu coloquei no papel. Agora não, agora eu coloquei de forma eletrônica, em e-book, né? E que é minha contribuição social. Por exemplo, o primeiro livro, que em papel ele foi até a 7ª edição, foi adotado em muitas universidades aqui no Nordeste, é este aqui. Que a gente chama de administração de materiais, por causa da época, eu mantive, mas na realidade é gestão de estoque e compras com visão logística. Né? Hoje eu tenho ele em e-book e toda a renda desse livro é destinada ao Hospital do Câncer. E onde que o pessoal entra para comprar, professor? Pode solicitar pelo meu e-mail. O e-mail é focus, está aí atrás, focus@focustrigueiro.com.br. Né? Focus Trigueiro, tudo junto. Exato, focus, @focustrigueiro, tudo junto.com.br, exatamente. Eu vou editar os comentários do vídeo depois no YouTube e vou colocar. Ou pelo celular daqui da empresa também, que é o 81, que é o código, é o 992787862. Né? Repete, por favor, o número. 992787862. Para quem assistiu o vídeo gravado, depois eu vou colocar nos comentários os contatos. Isso, te agradeço. Tem o outro também, que é esse aqui, chama-se Qualidade em Serviço e Atenção ao Cliente. Hoje, mais do que nunca, muita gente está olhando para esse livro com carinho. Dani, não se preocupe não, que eu vou mandar o seu, viu? Ai, gente, eu quero muito! Aí, esse livro aqui, nós doamos toda a renda dele para a AACD, vocês todos conhecem, uma entidade que faz um trabalho belíssimo de recuperação de pessoas com dificuldades motoras. Tem outros livros também. Eita! Tem esse aqui que é o Filho Caçula. 5S na família. 5S na família, qualidade agora. Eu acredito que isso começa dentro de casa. Porque 5S, na realidade, é um programa educacional. Né? Você reeducar um adulto é muito mais difícil do que uma criança. Porque uma criança ela começa a criar os seus paradigmas nos primeiros 7 anos de vida. Então, você tem uma ideia, como eu também trabalho muito com qualidade, eu sou auditor da ISO também, né? Então, eu tive que... Também sou. Eu tive que fazer psicopedagogia para trabalhar com grupos de qualidade, para entender as coisas. Né? Então, eu cada vez mais acredito que tudo tem que começar em casa. Não é certo? Esse aqui foi doado a renda dele e é baratinho. Para uma creche, que é aqui pertinho, que cuida de crianças, que é a creche Santo Antônio, né, no município de Olinda. Né? Então, legal. Esse é o Filho Caçula. E tem um também, que eu não estou com ele aqui, que é o de Organização de Almoxarifados,
um que é gestão de estoque de compras, e o outro é produção e produtividade nas pequenas organizações. Né? O senhor tem que montar um e-commerce já dos livros, aí, montar uma livraria. O Vitor da Logisticando, ele me auxiliou, ele montou com todos os meus livros, eu vou pegar e divulgar ele. Isso, divulga aí. Pessoal, para quem eu não li os comentários... Aqui, ó, professor, eu nunca deixei de ler todos os comentários nas outras lives, mas hoje o papo tá bom. Me desculpem que eu não estou lendo aqui. Ou o senhor quer que eu leia? Não, para mim eu vejo depois. Se não der tempo de responder todo, a gente vê também, mas se quiser selecionar alguns por amostragem, pede-se desculpa, obviamente, ao pessoal, porque hoje... Sim, para quem eu não lê, Pedro Ligório está falando do Batel Grill. Né? Eu não tenho mais tempo hoje em dia. Se fosse no outra plataforma, a gente já tinha derrubado a gente. Que a gente já vai com 1h20. Isso. Professor Marcílio deu boa noite, vou entrar em aula daqui a pouco, mas estou aqui. Meu irmão, meu companheiro, hein? Rafael Pigose, boa noite, Rafael. Bom, Rafa. Rafa fez uma live com a gente aqui também. Grande mestre Trigueiro, fizemos live no mesmo horário, mas falei iria acompanhá-lo. Dani, Diógenes e Guilherme, parabéns pelo excelente trabalho, obrigado. Oi, Rafa, que bom que você está aqui. Pedro Ligório, meu pai é professor, tem aluno de nível técnico que não sabe a regra de 3 e que percentual é na base de 100. Não, percentual é na base de 10. O Vitor aqui está comentando que a logística está no mesmo conselho da administração, do CRA, Resolução Normativa 374/2009. Aliás, está tendo uma briga, essa coisa... Viu, Vitor? Aproveitando aí para você, eu fui chamado pelo pessoal do Conselho Federal de Administração para fazer uma palestra. Eles queriam saber se logística era de administração e de engenharia. Porque está havendo uma briga para que o pessoal de engenharia quer que o pessoal fique no CREA e o pessoal, embora a gente seja CRQ, é diferente, né? E o pessoal de administração fique no Conselho de Administração. A gente sabe quais são os interesses aí. Claro. Logicamente, eu disse aí, logística é o lugar de todos os profissionais. Vocês tiram essa conclusão. Agora, é que, na verdade, esses conselhos é o que o senhor comentou, mas acho que valia até a pena, né, falar. Tinha que ter um trabalho, porque a OAB, você pode ter um monte de crítica, mas eles fizeram um trabalho que meio que regularizou o negócio. Né? Você pode ter um monte de crítica à OAB por outros motivos. Estão pertinho aí, a Unicamp, junto com o pessoal da Abralog, que é a Associação Brasileira de Logística, eles estavam fazendo um trabalho desse para fazer os testes parecido com o da OAB de classificação. Por exemplo, o cara para ser um gerente, o cara para ser um supervisor, o cara para ser um coordenador, por nível, o mínimo de conhecimentos que ele teria que ter. Eles fizeram um belo trabalho com isso, e esse trabalho foi que subsidiou o que está lá no Congresso até hoje, esperando que alguém descubra em que gaveta ele está. Olha, que legal. Vamos. A Lidiane, que é o e-mail novamente, é Focus Trigueiro. Olha aí, vocês estão vendo aí, Focus com o Trigueiro. @focustrigueiro.com.br. Professor, assim, dá para a gente ficar conversando aqui, mas aí já está indo para 1h30, só para finalizar. O senhor quer falar um pouco mais para a gente sobre a Focus, o que o senhor desenvolve, só para a gente finalizar? Bom, a nossa empresa, nós temos 31 anos de fundação, vamos completar 32 em junho do próximo ano, né? Foi no dia 16 de junho que ela foi fundada. Você sabe por que 16 de junho? Não sei. É o dia da logística, doutor. É mesmo? A invasão da Normandia. 16 de junho de 42. Ela foi fundada exatamente, teve essa conotação. 43, tanto ela como a aqui. Acho que foi 44, né? Eles ganharam a guerra em um ano na Europa, né? Eu tenho um filmezinho, inclusive tem aí no YouTube, tem um filmezinho sobre a invasão da Normandia. Aconselho a todo profissional de logística olhar esse filmezinho e mostrar o nível de planejamento que eles fizeram para o desembarque das forças aliadas. Né? Na verdade, eu sou até fã de guerra. Temperatura do ambiente, se ia chover, se não ia chover, veja o nível de detalhe, se a maré estava baixa, se a maré estava alta, para poder os tanques descerem, se na praia que eles desembarcaram da Normandia a areia era fofa ou a areia mais dura. Todo esse nível de detalhe foi pensado, o que mostra que a base de tudo chama-se planejamento quando se quer ser bem-sucedido.
Exatamente. O filme é uma verdadeira lição. É de 2 horas e meia. É para você abrir uma cerveja e assistir. Agora, uma cerveja, porque se tomar mais, não assiste o filme. Né? Tem esse detalhe. Ai, ai. A Fox trabalha há 31 anos fazendo consultoria. Eu tenho na meus grandes clientes, hoje, vamos dizer assim, algumas empresas mais regionais, embora eu tenha trabalhado a nível nacional, já trabalhei com clientes no Rio Grande do Sul, aí em São Paulo mesmo, Minas Gerais, Goiás, lá em Rio Branco, no Acre, em Cubirra, na Bolívia, né? Fizemos um trabalho, passamos 6 meses fazendo um trabalho em Luanda, na Angola, foi o primeiro trabalho, depois nós fomos para Portugal, sempre da parte de reestruturação de empresas, né? Definindo os processos, mapeando os processos, orientando o pessoal principalmente eu diria, ganhar dinheiro, aumentar a sua lucratividade e a sua rentabilidade. Porque eu digo sempre o seguinte, hoje a gente tem uma visão no Brasil interessante. O empresário acha que ele ter patrimônio, ele está crescendo. E na área de logística, então, nem se fala. Vamos comprar caminhão, vamos aumentar o galpão. Esse é um grande erro no meu modo de ver. Fala caminhão da terra, comprar caminhão da terra arrepio. Eu digo sempre o seguinte, o grande investimento hoje empresarial está num ativo chamado ativo intelectual. Né? É um ativo que eu defendo. A gente tem que, o tempo todo, estar no ativo intelectual, reforçando ele cada vez mais. E a Fox trabalha com isso, fazendo consultoria e treinamento. Hoje eu tenho como cliente o Grupo Romanel, vocês conhecem, a Dani deve dar alguma joia aí da Romanel, né? A fábrica é em São Paulo, mas tem em todo o Brasil. Nós estamos trabalhando em reestruturação, mapeando os processos, criando os POPs, né? Definindo os níveis de estoque, que é um trabalho hoje que a gente tem ajudado muitas empresas, porque o pessoal está comprando sem feeling, está no feeling, sem bases científicas. Então, hoje eu tenho resultados aqui, por exemplo, de uma gráfica que em um ano ela teve uma economia de $1 milhão. Caramba. Por deixar de comprar, ou seja, estava comprando errado. E esse hoje é uma das coisas que eu mostro. Olha, eu faço até contratos de resultado. Você me paga só um filizinho para eu me manter. O resto a gente vai trabalhar, você me dá um percentual do resultado que eu der à sua empresa. Poxa. Mas muita gente tem medo de fazer esse tipo de contrato, porque ele sabe como é que a gente vai encontrar a empresa dele. Esse é o problema. E graças a Deus, eu digo sempre... Mas a maioria das empresas de consultoria tem medo de fazer isso que o senhor propõe. Então, isso é de quem tem... Eu faço sem medo. Quem tem segurança. Eu faço sem medo. Então, eu digo sempre o seguinte, nos últimos tempos, eu não fui mais ao mercado buscar clientes. Meus clientes aqui estão me vendendo, graças a Deus. Né? Então, pelas recomendações, ou um amigo está com um problema, ele me recomenda. Agora mesmo estamos fechando um contrato com uma grande empresa na área de construção civil, e já foi uma recomendação de um primo dele que eu fiz um trabalho para ele. E ele ficou tão satisfeito. Trabalhamos em todos os segmentos, indústria, comércio e serviço. Desde hospitais, o ano passado nós passamos o tempo todinho no home care aqui, reestruturando a home care, fizemos o projeto do Centro de Distribuição de Medicamentos, fizemos o processo de enxugamento que medicamento é uma coisa louca, né? Se você me dá um remédio para dor de cabeça, vai aparecer 100. Você não pode estar com 100 tipos de remédio dentro do estoque. Agora, tudo isso tem que ter a colaboração das pessoas da empresa. Eu digo sempre o seguinte, o meu primeiro contato com qualquer empresa, eu digo para ele, você quer que sua empresa tenha resultado, você tem que participar da intervenção de consultoria. Enquanto eu estiver aqui, você tem que estar comigo. Porque não adianta dizer faça. Né? Então, esse é um dos grandes problemas que a gente encontra por aí. Mas, graças a Deus, estamos sobrevivendo há 32, vamos fazer 32 anos, né? Não, já é uma história de sucesso há muito tempo, né? Da universidade eu estou aposentado, né? Me aposentei, mas continuo ministrando aula no pós-graduação, nos MBAs. Agora mesmo fui convidado, dei uma aula à distância, logicamente, para o MBA de Logística da Unip, que é uma universidade que tem aqui na Paraíba, né? Dei recentemente no curso de Planejamento e Gestão Organizacional da Universidade de Pernambuco, e agora eu vou dar um também para o pessoal lá em Parauapebas, do Pará.
Parauapebas, isso aí. Lá perto Lá de de Carajás. Carajás. É isso aí. Já fui pessoalmente, agora vai ser... Legal. Legal. E Professor, bom... Se eu puder deixar uma mensagem, eu diria... Claro. 3 palavras. Estude, estude, estude. É isso aí. E tem a Academia da Logística aqui para quem quiser estudar. Então tá bom. Exatamente. Tá joia. Professor, muito obrigado. Se puder ajudar vocês também, fico à disposição. Conte com a gente no que for preciso. Tá bom? E o senhor está no nosso grupo lá, Academia da Logística. Graças a Deus. Tá joia, então. Feliz, né? Obrigado. Boa noite, Dani. Boa noite, pessoal. Obrigado para todo mundo que acompanhou aí. Tchau, gente. E até semana que vem. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Lembre-se,